Olá, colega. Seja bem-vinda à Semana da Psicologia Positiva para Psicoterapeutas. Eu sou o Rafael Ruschel, serei o seu guia e vou te conduzir nessa semana de promoção do florescimento humano, que acontece dos dias 1 a 6 de abril, um evento totalmente gratuito e online. Nessa aula especificamente aqui que você está assistindo, eu vou te ensinar 4 princípios da psicologia positiva para aproximar os seus clientes de uma vida mais significativa e mais plena a cada encontro, a cada sessão com você. E é claro, nós estamos reunidos nesse evento para que eu possa te ajudar a superar esse medo de não impactar os seus clientes, de não ajudar as pessoas que mais precisam de você, seus clientes do consultório. Para que você faça isso, eu preciso que você assista essas 3 aulas. E, é claro, acesse os materiais complementares que eu também vou disponibilizar para você. Não faremos isso apenas com esse tipo de interação, estaremos juntos também de maneira síncrona, ao vivo, pelas lives do Instagram. Essa é uma forma muito legal de você conhecer outras pessoas interessadas na ciência do bem-estar, se conectar com a nossa comunidade e saber como é atuar de verdade com a psicologia positiva na clínica. Como que é ser um psicoterapeuta positivo, através do relato dos nossos convidados especiais. Muito bem. Então, essa é a semana para que você possa realmente aprender, com 3 aulas gratuitas, práticas guiadas, recursos exclusivos, instrumentos de avaliação. Você só precisa se permitir um pouquinho, se dar esse tempo para que você possa levar esse conteúdo tão importante para as pessoas que precisam. E é claro, como sempre, preciso te lembrar que as aulas ficam disponíveis somente até o domingo, dia 7 de abril. A essa altura do nosso evento, você já se deu em conta que não é o transtorno que guia a terapia. Na verdade, é a motivação intrínseca dos nossos clientes. Logo, com esses 4 princípios que eu vou te ensinar aqui, você vai ver que é muito mais fácil promover o bem-estar a cada sessão, a cada encontro. E o que eu quero que você possa fazer depois dessa aula, depois desse evento, é integrar princípios básicos de psicologia positiva já na próxima sessão que você for fazer. Então, eu quero que você se torne excelente em conduzir o seu cliente para uma vida melhor, independente de transtornos e sintomas. E para isso, eu vou te mostrar habilidades clínicas positivas que você pode usar para cada uma de suas sessões como psicoterapeuta. A minha ênfase, você já deve estar percebendo, é te mostrar que, ao conduzir bem um punhado de habilidades clínicas, você consegue fazer isso com maestria e ajudar muito mais pessoas, não tendo que fazer um tratamento completamente diferente para cada tipo de problema que você encontra. E essas práticas, elas são adaptadas para a nossa população brasileira, são práticas que você vai encontrar nos livros, nos melhores artigos de psicologia positiva aplicada, mas mesmo assim elas possuem o toque de quem está já atuando com isso há muitos anos aqui no Brasil. E esse conhecimento é resultado de mais de 300 sessões de psicoterapia positiva, cuidadosamente registradas por nossos alunos. Claro, além da minha prática, além dos meus estudos, mas o que eu quero dizer com isso é que eu tenho evidências sólidas de que eu posso conduzir essas intervenções e eu consigo te ensinar a conduzir essas intervenções com resultados quantificáveis, que é o que nós fazemos na nossa clínica escola. Então, nós temos inúmeros exemplos que vocês conhecerão durante a semana de psicoterapeutas que foram do zero a dezenas de sessões positivas com resultados significativos. Inclusive, resultados esses cuidadosamente avaliados e registrados no processo que nós temos com a nossa clínica escola. Então, você precisa saber que são intervenções baseadas em evidências científicas, são construtos estudados com profundidade, e aqui é ciência aplicada por quem pratica, por quem ensina, no caso eu também, e tem também alunos com resultados. Se você já se perguntou por que isso é novo para você,
Acontece que nós temos uma lacuna muito importante na nossa formação de psicologia. Você deveria ter aprendido sobre bem-estar na graduação. Pense comigo, se nós temos cadeiras de psicopatologia, personalidade, psicologia social, neuroanatomia, por que nós não temos uma cadeira sobre bem-estar, sobre o lado bom da vida? É importante nós fazermos esse resgate dessa lacuna que ficou da formação dos psicoterapeutas e psicólogos, e isso não é culpa sua. Felizmente, temos aqui a escolha de preencher essa lacuna, de te ajudar a acessar esse conhecimento tão importante. Eu quero te mostrar que você também pode, assim como os nossos alunos fizeram, principalmente se você se permitir dar um passo de cada vez. Por isso, agora eu quero te apresentar essas 4 habilidades positivas, esses 4 princípios para aproximar os seus clientes de uma vida significativa a cada encontro. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Nós temos mais uma live. Se você já está vendo esse vídeo, já passou a segunda-feira, já passou a terça-feira, já é no mínimo quarta-feira. Então, na quinta-feira, nós temos uma segunda live onde eu vou dar um prêmio curiosidade para os alunos que trouxerem a melhor pergunta, a pergunta mais instigante, a pergunta que mais fizer sentido com o nosso encontro. Você vai poder ganhar um livro de presente. Muito bem. O primeiro princípio que eu quero passar para vocês é avaliar o que realmente importa. Quando nós estamos falando de psicologia positiva, precisamos entender que os construtos que nós vamos observar no processo clínico são diferentes. E é esse olhar, essa perspectiva positiva para o processo clínico, para o cliente, que eu quero te ensinar aqui. Então, o que que nós, psicoterapeutas positivos, vamos enxergar com base em teoria, com base em conhecimento e não apenas com base na nossa intuição, quando alguém procura a psicoterapia? Isso já vai te mostrar que você vai avaliar de forma diferente com um processo positivo. Vou te dar alguns exemplos. Motivação para mudança, o quanto que essa pessoa está pronta para fazer uma mudança. Resiliência, o quanto que ela tem recursos e foi capaz de superar adversidades que ela tem encontrado. Quais são seus principais valores? Se ela tem compromisso consigo e autocuidado, se ela tem abertura a experiências. E aí outros exemplos, se ela tem um certo senso de gratidão, sinceridade, autoconhecimento e esperança para uma vida que seja ainda melhor. Perceba aqui que quando a gente tem um olhar integral para com o nosso cliente, nós não vamos ficar somente focados nos transtornos e nos sintomas. Vamos enxergar muito além disso. E como é que a gente começa a ajudar alguém, então, partindo desse princípio de avaliar o que importa? Sim, nós vamos olhar para o contexto e para a história, mas também nós vamos fazer uma avaliação de bem-estar, uma avaliação através de instrumentos que são muito importantes, validados aqui no Brasil, uma avaliação clínica e também outras avaliações que talvez sejam desconhecidas para você, como olhar para o futuro desejado desse cliente e quais os recursos e forças esse cliente tem. Como eu costumo dizer para os meus alunos, quando nós entendemos que o cliente é o maior especialista na sua própria vida, adotamos essa postura aqui. Não presuma, pergunte. Então, avaliar o que importa é entender que felicidade, motivação para mudança, esperança, forças e recursos são tão importantes quanto sintomas e que nós não devemos presumir que nós já sabemos qual é a resposta do nosso cliente para perguntas que investiguem isso. Isso nos leva a algo muito importante também. O objetivo do processo terapêutico aqui é o aumento do bem-estar e da qualidade de vida.
Então, se nós não avaliarmos isso, como é que nós vamos saber se nós estamos indo na direção certa? Como é que nós vamos saber se nós estamos chegando neste objetivo? Então, é muito pragmático para saber se nós estamos ajudando o nosso cliente a ter mais felicidade, mais bem-estar. Precisamos avaliar isso com instrumentos fidedignos. Felizmente, existem muitos. Além disso, os sintomas de bem-estar são importantes preditores de recuperação de transtornos mentais. Quando a pessoa ela tenta se recuperar sem ter bem-estar ou sem construir paralelamente o bem-estar, só reduzindo os sintomas, é como se ela estivesse tentando caminhar com uma perna só. Fica difícil, ela perde o equilíbrio. Ela precisa das duas pernas para seguir em frente. Que é um exemplo de uma ferramenta que nós utilizamos. Essa aqui, por exemplo, é a escala de satisfação com a vida, um instrumento utilizado no mundo todo. E na nossa formação em psicoterapias positivas, os alunos têm essa versão digitalizada do instrumento para facilitar a aplicação, dar uma experiência melhor para o seu cliente e fazer uma interpretação dos resultados ainda mais fácil. Então, quando você é meu aluno, você usa as nossas escalas inteligentes, com alguns cliques, para não ficar perdida nessa avaliação que é tão importante. O que nos leva, então, ao nosso segundo princípio, que é ativar o que funciona e o que já existe neste cliente. Se a gente fica olhando só porque está faltando, só porque o cliente sente falta, o que ele acha que ele precisa, nós não vamos conseguir aproveitar o que já está na vida dessa pessoa para para levar esse cliente para um futuro melhor. O que pode ser isso? Recursos dos mais diferentes tipos, interesses, talentos, valores, sucessos, exceções, resiliência. E aqui, é claro, nós temos um enfoque um pouco maior num tipo de recurso específico que nos permite uma série de intervenções para o bem-estar. São as forças de caráter. Não sei se você já ouviu falar, mas em psicologia positiva nós temos uma teoria que divide as potencialidades humanas em 24 forças e 6 virtudes. Então, imagina, se nós temos um manual, que é o DSM, para descrever diferentes sintomas, diferentes transtornos, e a cada ano esse manual cresce, né? Hoje em dia já são centenas de descrições de psicopatologia. Por que é que nós não podemos ter um manual para descrever as possíveis qualidades humanas? É por isso e por outros motivos que ali no início dos anos 2000, o Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, o Christopher Peterson e outros 50 e tantos pesquisadores se uniram para fazer uma grande pesquisa sobre as qualidades humanas representadas na cultura, na religião, na filosofia, em tudo que é empreitada humana. E buscaram entender quais são as potencialidades que aparecem em todas as culturas. Foi assim que eles chegaram nessas 24 forças. Então, o que os Maasai, lá do Quênia, e os Inuit, lá do extremo norte, e nós temos em comum? Claro que existem diferenças culturais na vida de cada um, mas todos nós temos forças de caráter. Por exemplo, você vai encontrar demonstrações da força de gratidão em cada uma dessas culturas que eu apontei. Então, por mais diferentes que nós podemos ser, todos nós temos em maior ou menor grau potencialidades. E fazer com que os nossos clientes conheçam as suas potencialidades é muito importante. Essa é a missão do Instituto VIA de Caráter, o VIA Institute on Character. Felizmente, o VIA, desde o início, teve uma missão muito generosa. Eles construíram o teste VIA e mantiveram esse teste gratuitamente. Talvez seja por isso que hoje o teste é tão famoso, já foi feito por mais de 15, 18 milhões de pessoas no mundo todo.
Para você que não conhece, as forças de caráter deve estar até curiosa para saber quais são, né? Então, nós temos essas forças divididas em 6 virtudes diferentes. Claro que eu não posso descrever cada uma delas aqui, mas eu tenho um material legal para te ajudar com isso. Mas nós temos forças como curiosidade, vitalidade, trabalho em equipe, amor, humildade, gratidão, humor, esperança, espiritualidade. E nós vamos usar essas forças para ajudar os nossos clientes a constituírem um senso de autoconhecimento sólido e positivo. Falando em potencialidades, essa é a nossa palavra-chave de número 2. Então, se você quer ganhar o prêmio máximo lá no final do evento, ou tirar o certificado de participação da semana da PP, não se esqueça de guardar, registrar essas palavras-chave. Para que servem essas forças, então? Bom, lembra que eu falei lá na nossa primeira aula sobre o modelo PERMA, esse acrônimo como uma descrição do bem-estar? Segundo o Martin Seligman, cada uma das forças está relacionada de maneiras diferentes a esses 5 elementos do bem-estar. Então, a grande premissa aqui é: quanto mais você usa as suas forças, maiores vão ser os seus índices de bem-estar e florescimento. Então, quanto mais a gente ajuda o nosso cliente a usar as suas potencialidades, aquilo que é mais próprio da sua personalidade, mais fácil fica a sua vida, mais bem-estar eles têm. É um caminho de direcionamento para a autenticidade. Além disso, pessoas que usam muito essas forças têm 18 vezes mais chances de estar em florescimento. É importante ressaltarmos essas forças e ajudarmos nossos clientes com isso, porque cerca de 2/3 das pessoas afirmam não reconhecer suas maiores qualidades. E as forças podem ser úteis em diferentes contextos de vida, como, por exemplo, no relacionamento. O uso das forças está correlacionado a maior saúde no relacionamento. Então, quando o nosso cliente chega para a psicoterapia, normalmente ele quer se conhecer melhor. E às vezes ele vem com uma ideia de que se conhecer melhor é só saber mais sobre o que está atrapalhando ele, sobre quais são os seus sintomas. Mas no fundo, ele também quer saber quais as suas potencialidades, mas talvez ele não sinta que ele mereça ou tenha vergonha de falar sobre isso, nunca tenha conseguido se direcionar para isso de uma maneira efetiva. Então, o trabalho com as forças, ele preenche lacunas de nosso autoconhecimento que são muito importantes. A gente vive numa sociedade que direciona as pessoas para uma média, onde a escola vai te dizer que se você está indo mal numa coisa e indo bem em outra, você tem que olhar para aquilo que você está indo mal e melhorar aquilo. Um modelo de foco no déficit, onde todo mundo tem que ser muito parecido ou igual. E, na verdade, quando a gente destaca as forças de assinatura, nós fazemos o processo oposto. A gente mostra para as pessoas o que as torna singular, o que é unicamente você. Então, a singularidade do nosso cliente, ela se expressa mais na combinação das suas maiores forças. Então, as forças mais proeminentes do perfil de forças do nosso cliente é o que nós chamamos de forças de assinatura. Então, quando o nosso cliente faz o teste de via, ele recebe as 24 forças ranqueadas. E as 5 ou 6 primeiras forças vão ser as forças de assinatura do nosso cliente. Dessa forma, é algo único a combinação de forças de assinatura de cada pessoa. Por exemplo, essa pessoa aqui tem as forças de generosidade, perspectiva, amor, perdão, liderança. Só ela tem essas forças nessa combinação e no contexto onde ela está inserida. Por isso que este trabalho ele traz um olhar tão customizado para ajudar os nossos clientes em psicoterapia. Além disso, essas forças de assinatura também se diferenciam dessas 3 maneiras aqui. Parece que usar aquela força para aquele cliente é algo que é essencial, como se ele não conseguisse viver sem. Ele sente que ele está incompleto sem aquela força.
Também essas forças de assinatura normalmente cobram um esforço mínimo. Fica mais fácil de agir de forma natural e espontânea quando você usa aquele potencial. Por exemplo, alguém que tem uma força de assinatura de liderança, quando está num trabalho em grupo, é natural para essa pessoa direcionar o grupo, levar o grupo para um consenso, ajudar as pessoas a se desenvolverem ali. Além disso, as forças de assinatura tendem a ser energizantes, ou seja, usar essa força te eleva, te energiza, te deixa mais feliz, em harmonia. Por exemplo, uma das minhas forças de assinatura é a perspectiva, que é a capacidade de olhar de forma ampla, unir informações de diferentes contextos, de momentos diferentes, ter um panorama geral das coisas e tirar uma conclusão. Então, quando eu costumo fazer isso, normalmente eu me sinto mais calmo, normalmente eu tenho mais esperança, eu consigo lidar melhor com situações desafiadoras. Então, as nossas forças de assinatura vão nos ajudar de diferentes maneiras. Por isso que é tão importante nós entendermos o que elas são, como nós podemos desenvolvê-las e como nós podemos acessá-las, utilizá-las cada vez mais no nosso dia a dia. É como se fosse um jardim. Não dá para deixar desatendido aqueles vasos de flores. O que você cuida cresce. Então, se você cuida das suas maiores potencialidades, elas crescem. E claro, cada um de nós vai ter um jardim diferente, né? Além disso, nós temos, com o teste VIA, apenas a porta de entrada para uma série de intervenções em forças de caráter, em potencialidades. Então, nós vamos ter mais de 70 intervenções em forças de caráter para a promoção do bem-estar. Essas intervenções têm tipos diferentes, como eu vou explicar mais à frente, e elas ajudam os nossos clientes a superar os seus problemas com base nos próprios recursos. A gente ajuda o cliente a usar o que ele já tem de uma maneira mais efetiva, que traga mais bem-estar. Existem intervenções de conscientização, exploração, utilização, resolução de problemas, estabelecimento de metas e muito mais. Por exemplo, essa é uma intervenção muito clássica, que se chama Explorando Forças de Assinatura. De maneira bem resumida, a gente pede o seguinte: que o nosso cliente, para cada uma de suas 5 primeiras forças, pense em um momento da sua vida que ele usou essa força, esse potencial de uma maneira positiva. E a gente vai pedir para que ele lembre desse momento e descreva isso como uma história. Só que é importante a gente lembrar o cliente que padrão é diferente de história. Não adianta ele dizer, eu costumo fazer isso, eu costumo, isso é descrever um padrão. Isso não acessa uma memória autobiográfica e não conecta com os sentimentos. Padrão é diferente de história. A gente precisa que o nosso cliente traga uma cena de um filme. Se sua vida fosse um filme, me diga uma cena onde você usou essa força de caráter e teve desfechos positivos para você. Uma outra intervenção clássica se chama usando as forças de assinatura. Nela, a gente pede para que o cliente escolha uma força de assinatura e use ela de uma nova maneira a cada dia por uma semana. Então, aqui nós estamos incentivando o nosso cliente a fazer uma mudança deliberada, a mudar suas atitudes, suas ações, com base no que nós conversamos em psicoterapia. Essa é uma das intervenções mais poderosas que nós temos com as forças, porque ela ajuda o cliente a, de fato, mudar algo na sua vida, partindo de um potencial e não de um déficit. Basicamente, para toda a intervenção com força de assinatura, nós vamos usar o modelo CEA. Primeiro, nós vamos ajudar o cliente a se conscientizar sobre as forças de caráter, entender que elas existem, o que que elas são, para que que servem essas forças, como elas podem ajudar ele naquele caso específico, com o seu motivo de busca para a terapia. No segundo momento, nós vamos explorar as forças, vamos refletir sobre momentos da vida desse cliente, sobre pessoas, personagens, contextos. Há muito espaço para você ser criativo aqui com o seu cliente e ajudar ele a integrar esse vocabulário das forças na sua própria vida. E vocês vão se surpreender com como as pessoas aprendem rápido a falar sobre suas forças, com como elas começam a trazer para sessões esses termos, como se fosse algo natural para elas.
a maioria dos meus alunos se surpreende com isso. E num terceiro momento, nós vamos aplicar, ou seja, vamos pedir para que essa pessoa faça mudanças, experimente, pratique, mude ações. É realmente trazer esse potencial das forças de assinatura para a vida, para os comportamentos. E é aqui que nós vamos ter mais ganhos. Isso nos leva a intervenções que são similares, que vão nos ajudar a construir experiências e estratégias para o bem-estar do nosso cliente. Então, nós não queremos apenas que o nosso cliente diminua o seu nível de sofrimento, o seu nível de dor, nós queremos ajudá-los a se conectarem com o bem-estar, com os pilares do bem-estar e ter experiências promotoras de bem-estar. Então, nós queremos ajudar as pessoas também a se tornarem mais, por exemplo, gratas, esperançosas, otimistas, compassivas. Nós queremos ajudar as pessoas a desenvolverem características positivas, flexibilizarem determinadas características positivas na sua própria personalidade. E uma forma que a gente tem de fazer isso e de se sentir de uma determinada forma em um determinado momento, ou seja, de estado para um traço. A partir do momento que a gente vai ajudando o nosso cliente a se sentir várias e várias vezes melhor ou em conexão com um determinado construto psicológico positivo, ele vai transformando isso num jeito de ser. Nada mais é do que treinar uma habilidade que vai se incorporando na vida de forma natural. E nós temos evidências de que o bem-estar ele tem essa plasticidade. Esse é um artigo aqui sobre um panorama geral de cultivo de florescimento humano. Nós podemos treinar habilidades para o bem-estar. Logo, a psicoterapia ela se torna então um contexto de aprendizagem socioemocional. Ali naquela sessão e durante as sessões, através das reflexões geradas com o terapeuta, o cliente vai aprender mais sobre si, sobre suas emoções, e não só sobre emoções negativas, desagradáveis de sentir. Ele vai se conectar com novas estratégias para construir bem-estar durante a sua vida. Então, a terapia se torna também lugar para aprender a viver melhor. Não é apenas colocar um band-aid numa ferida que recebeu tratamento. É um processo de aprendizado, onde o nosso cliente ele consegue enxergar novos repertórios como resultado das sessões. Para isso, é necessária uma relação terapêutica diferente. Existe aqui um vínculo que é formado com base em princípios que não são os mesmos das psicoterapias tradicionais. E aqui eu vou dar um exemplo de caso para vocês. Vocês já ouviram que naquela série La Casa de Papel, os personagens usam nomes de cidade? Então aqui, ao invés de dar um nome fictício para o meu cliente, eu vou dar um nome de cidade, Paciente Hamburgo. Esse foi um cliente que me procurou para psicoterapia e logo no início do processo ele demonstrou que ele tinha uma preocupação com uma determinada forma de lidar com relacionamentos, uma forma de perceber as suas emoções, e ele tinha uma suspeita por já ter pesquisado bastante na internet se ele tinha ou não transtorno de personalidade borderline. Esse cliente, ele poderia ter ido para um caminho de muito foco nesses problemas, nessa forma de se relacionar, nos traumas que ele já havia vivido, mas a nossa relação terapêutica positiva fez com que ele tivesse mudanças muito importantes e aumentasse os seus níveis de bem-estar muito acima do que é esperado, num ritmo muito acima do que é esperado. Esses são os casos que a gente chama de casos azuis, onde parece que a gente fez pouco e o cliente cresce muito. Por que que isso aconteceu? Hoje, refletindo sobre esse processo, eu vejo que existem pontos da relação terapêutica positiva que entraram em ação aqui. Por exemplo, quando a gente traz na nossa postura clínica elementos de presença, mindfulness,
estar com o cliente, estar com as nossas emoções, de gratidão, ou seja, de poder ser grato por ter aquela pessoa em mais uma sessão, em mais um momento, de compaixão que nos leva a agir, de curiosidade para entender o que que essa pessoa é, o que que ela busca para além de, por exemplo, um rótulo de transtorno de personalidade borderline. E, é claro, um momento de se conectar, porque a psicoterapia ela precisa de conexão e de afeto. Então, a relação terapêutica positiva, ela vai frequentemente incluir ressonância positiva. Quando eu sinto uma emoção positiva, compartilho com você, você também sente, e a gente, assim, fica compartilhando esse afeto positivo. As pesquisas mostram que quando a gente compartilha um afeto positivo, ele é vivenciado de uma forma mais intensa, e isso tem ótimos benefícios para a nossa saúde física e mental. Além disso, entraram em ação aqui mecanismos de mudança, como reeducação da atenção. Ele passou a olhar mais para partes da sua vida que ele valorizava, se aceitar mais, olhar mais para algumas coisas que não eram só os sintomas que ele estava temendo tanto ter. Ajudamos ele a fazer reavaliações positivas do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Ajudamos o Hamburgo a fazer uma ativação de recursos, ao invés de só focar naquilo que estava errado na sua vida, naquilo que ele fazia de errado nos relacionamentos, naquilo que ele havia feito de errado na sua história, como, por exemplo, com o uso de substâncias. Nós ajudamos a usar as suas potencialidades e mostrar para ele que ele era um ótimo pai para uma criança pequena, que ele era um ótimo amigo para aqueles que estavam tentando deixar o uso de substâncias. Além disso, nós construímos habilidades de maneira com que ele começou a se destacar no trabalho, ele começou a se destacar no ramo automotivo, e isso fez com que ele fosse crescendo em termos de esperança, que ele fosse percebendo que aquele rótulo que ele achou que ia ser uma coisa que ia manter ele no passado, que ele nunca ia ir para frente, que ele ia ser a ovelha negra da família, sempre com aquela história, na verdade foi ficando para trás, e ele foi colocando a mente lá na frente em construir uma família, em ter um lugar bacana para sua família, para sua esposa, para sua filha. Isso é fomentar a esperança. Então, com essa relação terapêutica positiva, aí sim essas intervenções positivas, vocês vão perceber que elas se encaixam de maneira espontânea, de uma forma mais tranquila, elas realmente parecem encontrar-se melhor naquelas sessões, porque se a gente vem de uma postura rígida, de especialista na psicopatologia, de ficar somente investigando aqueles déficits, aqueles diagnósticos, é difícil encontrar espaço para essas intervenções positivas e principalmente encontrar espaço para isso dentro da gente. Quanto mais você vai observar isso no seu cliente. Então, essas intervenções positivas, que são parte desse princípio de número 3, elas são como obras minimalistas. Então, aqui nós temos essa obra do Andy Warhol, se não me falha a memória, um retrato, né, de Marilyn Monroe, que foi vendido por milhões e milhões de dólares. É uma obra simples e o valor dela não está na complexidade, está no momento, está na originalidade, está no significado. Então, as intervenções positivas, para funcionarem, não precisam ser complexas. E esse é um grande trunfo, porque nós conseguimos usá-las com os clientes que têm as maiores dificuldades, porque elas são simples. O terapeuta compreender, do cliente compreender e da gente obter resultados na sessão com elas. Às vezes, os psicoterapeutas ficam enamorados por intervenções muito complexas, porque a gente tem essa coisa de que aquilo que é complexo vai funcionar melhor. Mas, na prática, isso muitas vezes é só um estímulo para a intelectualidade do terapeuta e não necessariamente algo terapêutico para o cliente. Se você quiser saber algumas dessas práticas, que eu não vou conseguir te descrever todas nesse vídeo aqui, eu preparei um material complementar para você que vai te ajudar a ilustrar melhor ainda isso que eu estou te falando. Esse material se chama 10 práticas de psicologia positiva. Então, assim que você encerrar essa aula, quiser seguir nos seus conhecimentos, porque eu sei que você está buscando aperfeiçoamento, abra esse e-book, leia
e desfrute dessa sabedoria. Quer ver uma prática minimalista de psicologia positiva que muitas pessoas já utilizaram, muita gente conhece e, inclusive, é famosa na grande mídia? É o diário de gratidão ou três coisas boas, onde a gente vai convidar o cliente para refletir sobre três coisas que ele pôde ser grato por num determinado dia ou numa determinada semana, trazendo também uma razão para que cada uma dessas coisas tenha acontecido. Parece algo simples. Eu sei que para muitos a gratidão virou uma palavra do momento, uma febre, todo mundo diz gratidão. Mas se a gente for olhar atrás do significado que o termo ganhou na TV ou nas redes sociais, nós vamos perceber que a gratidão é extremamente importante, é algo básico para a satisfação com a vida. Que se a gente não consegue encontrar valor, encontrar apreciação pelas pequenas coisas que nós temos na nossa vida, não vamos encontrar em nada. A gratidão é, em determinado nível, uma condição para o bem-estar. Não tem como ter bem-estar se você não tem pelo menos um pouco de gratidão. E as pesquisas vêm mostrando montanhas e montanhas de evidências dos benefícios de se ter mais gratidão. Aqui temos 8. Por exemplo, mais autovalorização e autoestima. A gente se torna mais generoso quando se sente grato. Nós conseguimos ter melhores relações, melhores vínculos. Nos adaptamos de formas mais lentas a experiências prazerosas. Enfrentamos melhor o estresse quando somos mais gratos. Fazemos menos comparações negativas. E é claro, quanto mais você tem, mais tempo você passa conectado com emoções positivas, menos tempo você tem para emoções negativas. E você consegue extrair ao máximo as experiências positivas. É claro que isso não fica só no reino da mente, fica também em resultados para o corpo. Existem inúmeros artigos científicos mostrando os efeitos da gratidão para a saúde física, como essa revisão aqui publicada em 2019. Uma outra intervenção que nós vamos utilizar é a intervenção do mindfulness e de autocompaixão. E eu quero trazer especificamente essas intervenções aqui para te dizer que existem diferentes naturezas de intervenções positivas. Algumas são mais dialogadas, mais reflexivas, outras envolvem escrever, refletir, conversar, e outras envolvem experiências mais imersivas, mais contemplativas, que nos lembram a meditação, o relaxamento, como, por exemplo, as intervenções de mindfulness e de autocompaixão. Inclusive, a própria compaixão do psicoterapeuta pode ser uma ferramenta terapêutica muito importante. E para que você consiga entender por que é que nós aqui fazemos uma psicoterapia positiva que se adapta tão bem à população brasileira, eu vou te ensinar alguns princípios aqui para transformar essas intervenções, que às vezes nos livros te parecem um pouco mais rígidas, um pouco mais difíceis de conduzir, parece que você não vai conseguir levar aquilo para o seu cliente, que o seu cliente não vai comprar aquela ideia. Eu vou te mostrar que nós temos extensa experiência ao adaptar essas intervenções, manter os princípios mais importantes, mas fazer com que elas se tornem mais acessíveis, mais fluidas, se transformando em experiências, histórias e conversas na sessão. Uma tática para isso se chama sentir primeiro, explicar depois. Como é que isso funciona? Você traz uma determinada reflexão ou faz uma determinada pergunta que tem o objetivo de elicitar alguma emoção positiva, algum construto positivo, como a esperança ou a gratidão, por exemplo. E aí, depois que o cliente demonstra que ele se conectou com aquilo, você explica, você dá um nome para aquilo. Então, a gente pode fazer isso com a gratidão. Perguntar se o cliente se conectou com alguma coisa nessa semana, ou se teve algo de minimamente bom nessa semana. Às vezes eu começo uma intervenção de gratidão assim, eu coloco a régua lá embaixo. Ah, teve alguma coisa que não foi tão ruim assim na sua semana? E aí isso aumenta a probabilidade do cliente responder, sentir aquela pequena gratidão, e aí eu consigo psicoeducar ele. Ou também pedir uma história, porque a história faz com que a pessoa
como eu comentei com vocês, se conecte com as suas memórias. E as memórias contêm emoções, fazem com que a gente se desligue de algumas defesas que a gente usa para não contar alguma coisa, ou para pensar, isso aí não é tão importante, eu vou reduzir, vou resumir para o meu psicoterapeuta. Então, às vezes você quer que o seu cliente reflita sobre alguma coisa, você pode pedir para que ele conte uma história de alguma coisa, por exemplo, de esperança ou de coragem. Me conta uma história de um momento onde você foi corajoso, onde você enfrentou as adversidades, o medo e teve um desfecho que foi bacana para você. Assim a gente consegue explorar melhor essa potencialidade da coragem. Um outro princípio é transformar essas intervenções no próprio tecido das sessões. E isso acontece quando a gente mantém uma postura onde estamos reconhecendo recursos, uso do vocabulário, apreciando as qualidades do nosso cliente, admirando ele por isso e se conectando realmente com isso, não só dizendo da boca para fora, encorajando as pessoas a tomar determinadas atitudes sem ser taxativo, sem passar dos limites, é claro, mas encorajando, estimulando determinadas ações. E é claro, como uma forma de psicoeducação, nós também podemos, em qualquer momento da sessão, que existe uma fala do cliente voltada a algum construto, né, algum conceito, algo que é importante que nós já falamos em outro momento ou ainda não introduzimos, nós podemos usar o também chamamos isso de, por exemplo, esse processo que você está comentando, de se sentir mais leve quando está dando uma risada, isso é usar o humor, e o humor nos ajuda a desestressar, o humor nos ajuda a tomar uma perspectiva diferente, que não é tão focada nos problemas, não é tão angustiante, não traz tanta ansiedade. E esse é um exemplo dessa quarta tática aqui. Usando essas táticas, você vai conseguir melhor fazer o princípio de número 3, que é construir estratégias e experiências de bem-estar. Mas não podemos só ficar no presente, precisamos ajudar o nosso cliente a tomar as rédeas da sua própria vida e a olhar para o futuro, a construir uma vida melhor. Como eu comentei com vocês, nosso objetivo aqui não é apenas remediar, é dar autonomia para o cliente e ajudá-lo a construir uma nova versão da sua vida. Porque nós entendemos que, na verdade, a mudança é a única constante, nós estamos sempre mudando. Então, ajuda você guiar esse cliente para um futuro que ele tenha intenção de construir. Então, o nosso quarto princípio aqui é olhar e direcionar para um futuro desejado. E para entrar neste tópico, eu quero fazer uma reflexão com você. Imagina que você chega numa hamburgueria e você está morrendo de fome, já passou das 2 horas da tarde, você senta na mesa, pega o cardápio, já olhou um hambúrguer, está pronto para pedir para o garçom. Quando o garçom, ao invés de te perguntar o seu pedido, ele pergunta: qual é a sua fome? E aí você pensa: não, peraí, ele não está me pedindo o que que eu quero. Qual é a minha fome? Como assim, qual é a minha fome? Poxa, estou com bastante fome. E aí o garçom: há quanto tempo você tem fome? Aí você já começa a se irritar. Já faz umas 2 horas que eu já estou com fome. E essa fome sempre acontece assim. Poxa, mas sim, sempre acontece nessa hora, mas é que hoje a gente deixou o almoço mais para depois. E você sente aonde essa fome? Me descreva como que é que você percebe isso. Poxa, o garçom ele pode, aqui, pessoal, fazer inúmeras perguntas sobre a sua fome. Ele pode investigar esse problema o quanto ele quiser, mas o que mais vai te ajudar nesse momento é uma ponte para uma solução, que é ele te trazer um hambúrguer. Que nós estamos explorando com isso? Que nem sempre a análise do problema ela é válida e nem sempre a investigação da raiz do problema tem a ver com a construção da solução. A construção da solução aqui não tem nada a ver com o problema. A fome que nós temos ali na hamburgueria não interessa. O que interessa é
o hambúrguer, né? Do mesmo jeito, se você está na estrada, seu carro passou por alguma coisa, furou o pneu. Você não precisa saber por que que o pneu furou, qual foi o objeto que furou esse pneu, da onde veio, quem foi que deixou. Você só precisa se colocar em segurança o mais rápido possível, fazer os procedimentos corretos e trocar o pneu. Chamar alguém, talvez, se não for o caso. Então, a solução não está sempre relacionada com a análise do problema. E eu estou contando isso para vocês porque um elemento muito importante das psicoterapias positivas é o foco na solução. Então, quando a gente ajuda nosso cliente a olhar para frente, a gente consegue um engajamento diferente desse cliente. A gente consegue ajudar ele a fomentar a esperança, a motivação e a mudança desejada. Porque se eu ajudo o meu cliente a pensar na sua solução, ou seja, no seu futuro desejado, aquilo que é importante para ele, ou seja, como ele quer que a sua vida seja, e não apenas como ele quer que a sua vida não seja, eu consigo dele uma motivação diferente. Então, esse quarto princípio se trata disso, de ajudar a levar o nosso cliente para a vida que ele quer, mesmo que ele ainda não tenha certeza. Faz parte do processo construir isso em sessão com o terapeuta. Mas a esperança é o que está por trás de processos de mudança poderosos em psicoterapia. A expectativa positiva é algo que está presente em todos os processos terapêuticos que funcionam independente da abordagem teórica. Isso nós temos estudos para mostrar. O cliente ele precisa ter algum nível de esperança no tratamento e, é claro, essa esperança no tratamento também vai ter que se ampliar para a própria vida do cliente. E é nos casos onde isso existe no menor nível que qualquer ajuda que nós fizermos vai trazer resultados bacanas. Então, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas isso, como é que eu vou usar isso num cliente que não tem nenhuma vontade de viver? É essa pessoa que realmente precisa dessa intervenção, não é o contrário. Se ela não precisasse, nós não usaríamos. Inclusive, pessoal, reflitam que o efeito placebo, ele funciona justamente baseado nessa esperança. É ao querer fazer algo melhor ou ao querer mudar que a gente começa a mudar nossos pensamentos, nossas ações, e isso tem uma série de benefícios. Inclusive, você já parou para pensar por que que ainda existem alguns tratamentos tão exóticos que são feitos há séculos e as pessoas ainda se engajam neles, mesmo que os fundamentos desses tratamentos já tenham sido deixados para trás? Bom, uma das hipóteses é que, sem saber, esses profissionais, esses tratamentos exóticos, ativam ingredientes poderosos de processos terapêuticos que funcionam, como, por exemplo, a esperança. Às vezes, é um guru ou uma pessoa que se auto-intitula com poderes sobrenaturais, ela vai dar uma confiança tão grande para aquele cliente e uma expectativa positiva tão inabalável que se o cliente conseguisse agarrar aquilo, ele provavelmente se beneficia um pouco desse efeito da esperança. E a esperança e o otimismo, então, são conceitos diferentes e ambos estão dentro das psicoterapias positivas. O Churchill comentava o seguinte, que um pessimista ele vê dificuldade em cada oportunidade e um otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E nós vamos ajudar os nossos clientes a funcionarem de maneira mais otimista. Não significa que eles precisam ser sempre otimistas ou que eles precisam sempre ver o lado bom das coisas, não é isso. É conseguir ser mais otimista em contextos adequados, principalmente quando o cliente não está conseguindo enxergar uma nova perspectiva. Temos diversas técnicas, intervenções para isso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa intervenção se chama Uma Porta se Fecha, Outra se Abre. Resumidamente, a gente faz com que o cliente reflita sobre uma situação na vida em que algo não deu certo para ele, mas que com isso outras portas, ou seja, outras oportunidades se abriram. Assim a gente ensina de maneira singela
que quando uma porta se fecha, outra pode se abrir. E que a gente nunca sabe quantas novas portas estão se abrindo com as que a gente está vendo de fato se fecharem. Para olhar para frente, para o futuro desejado e para a solução, não há nada melhor do que as perguntas abertas. Nós temos intervenções mais estruturadas, mais fechadas, mas as perguntas abertas e focadas na solução, as perguntas positivas, como eu também gosto de chamar, e os teóricos também assim chamam, elas têm um potencial de levar a sessão para um outro lugar. E é normalmente ao usar essas perguntas aqui que os psicoterapeutas positivos que estão começando, os noviços, né, quem está iniciando, mais vê resultados rapidamente. Porque as perguntas que a gente faz numa sessão mudam completamente o rumo da sessão. Pode ser o mesmo cliente. Se você fez 3 sessões com perguntas focadas na dor, no sintoma, no déficit, depois você faz mais 3 focadas na solução, nas forças e num futuro desejado, você vai ver que a sessão parece de outra pessoa, porque você se permitiu acessar um lado daquela pessoa que talvez ela não acesse com tanta frequência ou não acesse com você em psicoterapia, mesmo que ela acesse na sua vida de outras formas. E aí eu sempre ajudo os psicoterapeutas com essas 4 perguntas básicas de foco na solução. Elas precisam estar durante o tratamento em várias sessões, porque elas vão dando progresso para psicoterapia. A primeira é a pergunta mais importante. O que você deseja alcançar com a psicoterapia? Essa é uma pergunta que fala sobre, basicamente, dizer para o cliente: o que que você quer? É constituir, porque essa pergunta não traz uma resposta fácil para a maioria das pessoas, uma ideia do que o cliente quer para ele. Porque o que ele não quer vai ser fácil dizer, podem ter certeza. O sofrimento faz com que a pessoa consiga melhor constituir o que ela não quer, mas é através daquilo que ela quer para si, para sua vida, para o seu futuro, que ela consegue encontrar uma motivação maior para, inclusive, ter frustrações, passar por desafios, superar obstáculos que estão presentes nesse processo. E também nós vamos perguntar que diferença isso faz na vida dessa pessoa. Quando a gente está fazendo essa pergunta, na verdade, nós estamos convidando nosso cliente para visualizar esse processo, para que ele nos mostre com detalhes, com comportamentos, em cenas, pode ser através da própria visualização, aquilo que ele quer para sua vida. E aí nós também vamos validar e vamos construir em cima daquilo que já está funcionando. Sempre, pessoal, podem analisar na vida de vocês, na das pessoas. Sempre quando há uma mudança, tem uma parte que fica, se mantém estável e uma parte que é renovada, que recebe novidade. Mas sempre tem uma parte que fica. Qualquer mudança não tem como ser de 100%. Então, o que que já está funcionando? O que que o cliente já tem feito? O que que o cliente já tem mostrado êxito ou sucesso? Aqui a gente vai aumentar a sensação do cliente de competência. E é claro, para transformar isso em algo pragmático, que o cliente consiga enxergar já para a próxima sessão, para assim que ele sair daquela sessão, nós vamos estar frequentemente trazendo essa última pergunta aqui: qual que é o próximo passo? Ou seja, convidando para que o cliente não fique perdido lá na frente, mas entenda qual é o menor passinho que ele pode dar, que os pequenos passos são muito poderosos aqui. Ou qual que é o próximo sinal de progresso? Como é que esse cliente vai saber que ele progrediu pelo menos um pouquinho? Isso ajuda ele a visualizar uma situação levemente melhor. E não faltam possibilidades de perguntas positivas. Nós temos, por exemplo, a pergunta do milagre, que a gente pede para que o cliente visualize um dia na sua vida que, assim que ele acordou, um milagre aconteceu e as coisas que ele queria para si se realizaram, foram alcançadas. E aí a gente pergunta para esse cliente como é que ele se dá conta que aquele milagre aconteceu, o que que ele vê de diferente na sua vida
especificamente, de forma concreta, na maneira como ele age, as coisas que ele faz no dia, como é que ele trata as pessoas, como é que as pessoas tratam ele. Isso ajuda esse cliente a visualizar de uma forma mais concreta aquilo que ele realmente quer. E temos também as perguntas de progresso, como, por exemplo, tem várias aqui e eu vou mostrar para vocês onde encontrar mais ainda perguntas, como você fez isso acontecer, como você conseguiu, convido o cliente para pensar nesse processo, como você pensou nessa boa ideia, e outras como o que você tem que continuar fazendo para que isso aconteça mais, ou perguntas de significado, como que ideias você tem sobre si agora que são diferentes do que costumava ter, já que você conseguiu isso que era importante. Percebam aqui que nós estamos exercitando uma capacidade de ser um detetive positivo. Então, o detetive, ele não se contenta com a primeira pista. Ele sabe que ao olhar para a cena do crime, ele não vai enxergar tudo de forma caricata e visível. As coisas mais importantes estão escondidas ou estão nos detalhes. Por isso que nós vamos também ser, de certa forma, detetives, mas com foco no positivo. E esse processo de investigação do positivo nas sessões com o nosso cliente ajuda o nosso cliente a desenvolver ele também este olhar. E se você quer também saber como que isso se encaixa no escopo de uma sessão, eu tenho um material especial para você, assim como eu tenho um material especial sobre as perguntas positivas. O material das perguntas positivas vai para o seu acesso junto com a terceira aula. E esse material aqui, sobre a primeira sessão, o meu primeiro atendimento positivo, ele vai para o seu acesso assim que você entra no grupo de super interessados. Então, fique atento, participe ativamente, leia todas as mensagens do nosso grupo para poder acessar esse material aqui. Mas ali eu vou te mostrar um modelo de sessão inicial que junta esses tópicos que nós estamos conversando numa sessão completa de 50 minutos, para que você tenha uma noção de como que isso se dá na prática. Parece difícil? Só até você começar, porque você pode ir muito mais longe do que você imagina. Eu posso te mostrar. Aqui tem uma mensagem do nosso grupo de WhatsApp da Clínica Escola. Olha uma colega aqui dizendo que fez a 15ª sessão com um cliente, 17ª com outros. Aqui que ela está se referindo aqui às nossas sessões estruturadas, ou seja, um material específico montado de objetivo terapêutico em objetivo terapêutico para que você saiba o que fazer com cada cliente. E nesse processo da clínica escola, da formação em psicoterapias positivas, eu ajudo o nosso aluno a colocar em prática essas intervenções. Então, eu já guiei dezenas de pessoas como você, e eu sei que você também pode. Eu já ouvi inúmeras vezes dos meus alunos que eles achavam que teriam dificuldades com esse tipo de intervenções, que eles não sabem fazer uma intervenção estruturada, que eles nunca trabalharam com uma psicoeducação, ou que eles sempre só conversaram com os clientes e nem sabem nem como começar. E é por isso que você precisa de um professor que tenha essa experiência, não só em psicologia positiva, mas no treinamento de psicoterapeutas positivos, na formação desse raciocínio clínico positivo. Então, dezenas de colegas de estilos terapêuticos e de bagagens diversas conseguiram, então, com a minha orientação. Essa que fez 12 sessões, 13, está gostando muito, está vendo, ó, nova linguagem, novos desafios, o segmento das sessões fazem muito sentido, isso fica claro pela evolução da cliente. Essa parte do curso, a clínica escola, é nota 10. Essa aqui, realizando atendimento de 2 clientes, já fez 14 com um, 10 com o outro. Inclusive, ó, os formulários que a gente pede para os nossos alunos mantém toda essa informação de uma forma que eu possa aprender com os erros dos meus alunos e ajudar eles a se desenvolverem mais ainda. Não são poucos esses relatos. Na verdade, eu tenho centenas e centenas deles, tá, pessoal? São muitas sessões que os nossos alunos já realizaram. Por isso que eu sei que você, mesmo você que nunca atendeu, também pode. É por isso que nós recebemos estudantes de psicoterapia, de psicologia e de psicoterapia de maneira geral na formação, porque a gente sabe que temos
a estrutura de ensino adequada para a construção de um psicoterapeuta. Bom, agora nessa aula, as sementes da promoção de bem-estar já foram plantadas na sua prática clínica. Agora você precisa, depois de plantar a semente, saber como manter essa flor viva, como manter essa terapia positiva no seu estilo terapêutico, como construir isso a longo prazo. É isso que eu vou te mostrar na aula 3. Então, na próxima aula você vai saber qual o melhor caminho possível para uma nova concepção de terapia e o plano definitivo para florescer como psicoterapeuta, viver do seu propósito de ajudar as pessoas, tratar casos difíceis com a psicologia positiva e ainda alcançar novos clientes. Te espero na nossa live de número 2 no Instagram com convidados especiais para responder suas perguntas e, é claro, trocarmos muito sobre a ciência do florescimento e do bem-estar. A nossa live de número 2 é na quinta, às 20 horas, e a live de número 3 é no sábado, às 9 horas. Viu como é possível, colega? Permita-se florescer como terapeuta. Quero agradecer pela sua presença, por estar comigo aqui na Semana da Psicologia Positiva para Psicoterapeutas. Até nosso próximo vídeo.